Se existe um sentimento que pode destruir o seu futuro, sabotar por completo os seus planos e sonhos, é a insegurança. A insegurança é um hábito altamente destrutivo, que pode realmente fazer com que você não chegue onde você gostaria de chegar. Então, eu acho que vale a pena a gente conversar sobre esse assunto com bastante calma, com tranquilidade, afinal, aqui estamos juntos para pensar em voz alta, não é mesmo? Bom, antes de começarmos, um bom dia para você. Eu sou o Júlio, eu sou psicólogo. Se você quer conhecer mais sobre o meu trabalho, o link está aqui na descrição, aqui embaixo você pode encontrar tudo sobre mim. E também, claro, neste canal falamos sobre comportamento humano. Se esse vídeo lhe apetecer, você pode também olhar os outros vídeos que podem somar aí nas suas diferentes percepções de mundo. Hoje, diferente de muitos vídeos, eu estou com uma colinha. Hoje eu estou com uma listinha aqui do meu lado que são frases que vão trazer algumas reflexões que a gente pode se aprofundar. A primeira coisa que eu queria lembrá-lo, quando a gente vai falar de insegurança, é entender que cada pessoa tem uma gênese diferente. Ou seja, em cada pessoa, a história de como ela se tornou insegura é diferente. Por exemplo, imaginemos que você tinha um emprego e você foi demitido do dia para a noite e a pessoa disse que você não fez nada certo e por isso que eles estavam te demitindo. Essa pode ser uma origem de uma insegurança. Ou talvez você tenha tido pais extremamente narcísicos que simplesmente rebaixavam você para se sentirem bem, e então você se sente insuficiente. Ou seja, esses simples exemplos são para demonstrar que cada pessoa enfrenta os seus próprios demônios. Isso significa que talvez a sua origem de insegurança seja diferente de outra pessoa. Por isso, é tão difícil falar de forma genérica aqui. Entenda que quando eu falo da insegurança de uma forma ampla, nós já estamos aqui fadados a cair em alguns generalismos, alguns erros, porque, como eu disse, isso é um problema específico de cada pessoa. Mas, ainda assim, nós podemos fazer algumas atribuições amplas sobre esse assunto e, quem sabe, até sugerir algumas potenciais soluções. A primeira coisa que eu anotei aqui na minha listinha é a seguinte. Geralmente eu vejo um padrão. Dentro do meu ambiente clínico, eu tenho conversado com muitas pessoas, especialmente os homens. Os homens, na minha concepção, têm uma maior tendência a se tornarem inseguros, porque os homens lutam muito para tentarem provar o seu valor dentro da sociedade que anda cada vez mais selvagem com eles. Por isso, é cada vez mais frequente a presença de homens inseguros no ambiente clínico, e eu tenho percebido isso de uma maneira muito pungente. Mas vamos lá. Dentro desses casos que eu observo, dentro do que nós observamos na ciência, parece-me que há uma correlação entre insegurança e falta de conhecimento próprio. Ou seja, está aqui anotado, você não se conhece, logo não confia em si mesmo. É natural que quando eu vou conversar com pessoas que têm como queixa principal a sua insegurança, elas geralmente não sabem exatamente quem elas são. São pessoas que não desenvolveram o hábito de se questionar o que gostam, o que querem fazer, aonde querem chegar, no que são boas e no que são ruins. A pessoa geralmente ela generaliza a sua existência com um rótulo genérico do tipo eu não faço nada direito, eu não sei o que eu quero, eu não sou bom e pronto, isso basta. Isso é considerado um reducionismo terrível. Veja, a maioria das pessoas vão ter habilidades ruins e habilidades boas. Entenda que todos nós, o ser humano é uma máquina muito complexa e com muitas variações diferentes. Por exemplo, eu gosto de falar com uma câmera e eu sei que sou, pelo que eu observo do meu histórico, razoavelmente bom em fazer esse trabalho. Agora, se você me der uma equação matemática para resolver, você vai perceber que eu sou uma tragédia. Isso significa que eu sou um perdedor, um fracassado? Não. Significa que eu não sou bom com a ferramenta matemática, mas eu sou bom com a ferramenta oratória. Veja, então, que quando você reduz a sua existência a eu não sou bom o suficiente ou eu não presto para nada, você já está equivocado. Porque se você está vivo até agora, significa que pelo menos o básico você sabe fazer. Se você é capaz de manter um trabalho, manter a higiene pessoal, conversar com as pessoas, se alimentar adequadamente e se limpar depois de sair do banheiro, você tem algumas habilidades. Caso contrário, você estaria morto. Então, vamos parar, como eu gosto muito de posicionar, vamos parar com um melodrama, Então, o primeiro passo para você eliminar a insegurança de você é parar com os argumentos dramáticos. Sim,
algumas vezes você é dramático demais. Isso significa que talvez você de fato não seja bom em algumas coisas que você se propõe a fazer, mas isso não significa que você não é bom em nada. Então, vamos parar com o drama e entender as coisas como elas são. Para isso, você tem que mergulhar em si mesmo. Você tem que entender, tá, ok, Júlio, beleza, quer dizer que não é que eu sou um imprestável. Eu sou bom em alguma coisa e ruim em outras. Beleza, quais são elas? Quais são as habilidades que você tem hoje que de fato são boas o suficiente? E quais são aquelas que não são boas o suficiente? Veja que nós temos a tendência, algumas vezes, a atribuir a aspectos emocionais a critérios práticos. Você pode fazer isso e não tem problema, mas você não pode se exceder. Entenda que tá tudo bem você se sentir mal quando você não faz alguma coisa da forma certa. Mas isso não pode ser o guia principal da sua vida. Quando você sabe que tem uma habilidade defasada, por exemplo, imaginemos que, como eu citei meu exemplo anterior, eu não sou bom em matemática. Adianta eu ficar aqui assim, eu sou um perdedor em matemática, eu não consigo, cara, para mim é tão difícil. Não adianta. O que eu tenho que fazer? Se eu de fato quero ser um melhor matemático, se eu de fato quero arrumar essa habilidade porque isso me incomoda, eu vou lá e, sei lá, começo um Kumon, eu começo a fazer exercícios matemáticos. Ou seja, quando eu noto que eu tenho uma habilidade insuficiente, o caminho adequado é criar um planejamento para solucionar aquele déficit. Não é ficar sentado e chorando sobre a sua defasagem. Certo? Esse é um ponto importante. Então, primeiro, autoconhecimento e segundo, parar de melodrama, colocando emoção em elementos práticos da sua vida. Depois disso, eu tenho um outro ponto importante aqui. Incongruência com o que você acredita e faz causa insegurança. Vamos deixar o que nós falamos até agora um pouco para trás e vamos agora para esse tópico. O que eu mais percebo é que quando você está em um lugar que você não deveria estar, falando ou trabalhando com pessoas que você não deveria conhecer, você fica inseguro. O que acontece é que muitos de nós têm a péssima tendência a negar as intenções internas. Veja, até Jordan Peterson fala isso no livro dele e eu acho isso fascinante, que é: todos nós sabemos as respostas para os nossos problemas, mas por alguma razão a gente gosta de fingir que não sabe. E aí o que acontece é que você tenta se adaptar à vida que supostamente você deveria ter. Ou seja, você tem que seguir um roteiro que a sociedade criou para você. E sim, isso é obviamente importante, você não pode simplesmente negar tudo, né? Senão também você vai cair na tragédia. Mas você peca pelo excesso, você quer seguir o roteirinho exatamente como todo mundo espera de você. E aí o que acontece? Você cria uma vida que não te pertence. Você trabalha num lugar que não significa nada para você, você tem amizades que não são amigáveis, você tem uma família que basicamente não tem nada a ver com você, e aí o que acontece, meu amigo, é que você é o cara no lugar errado. Não adianta, se eu pegar um leão e jogar ele no meio do oceano, ele morre. Isso significa que ele é inútil? Não. Significa que ele está no lugar errado. Então perceba aqui que você tem que se questionar se você não está duvidando de si mesmo porque você negou as suas intenções internas e está no ambiente errado. Isso é importante. Eu não vou me delongar muito aqui, senão nosso vídeo vai ficar, infelizmente, grande demais. Mas eu vou ir jogando algumas bombas e você pega o que serve para você. Talvez muito do que eu fale não toque, não ressoe dentro de você. Mas talvez algumas outras coisas ressoem. Então, eu vou continuar falando e a gente vai avançando, tá? Veja, aprenda a gostar das suas singularidades e não a rejeitá-las. Por exemplo, você, sei lá, gosta de animes. Você gosta de plastimodelismo. Você gosta de astronomia. A tendência de muitos de nós, quando nós temos um gosto que não é convencional, é a gente olhar para isso com vergonha. Por exemplo, se você tem um monte de amigos que só falam de, sei lá, estou inventando, tá? Se tem um monte de amigos que só falam de futebol, você naturalmente vai se sentir culpado de, sei lá, de gostar de anime. Por quê? Porque você tem um gosto que para aquele grupo é bizarro. E aí você
renega a sua natureza, né? Você subtrai parte da sua natureza e olha para ela com vergonha. E aí você fica inseguro, porque ninguém gosta de ter que esconder algumas coisas. Ninguém gosta de sentir vergonha de alguns gostos pessoais. Mais uma vez, entenda que está tudo bem. Você pode ser um pouco estranho. Você não pode ser completamente estranho, senão você vai ficar sozinho e vai morrer na solidão em uma sociedade onde as pessoas precisam se comunicar. Não vamos pecar pelo excesso indo para o outro lado da moeda. Mas está tudo bem ser um pouco estranho. Está tudo bem ter alguns gostos que são diferentes. Aprenda a entender que são exatamente esses gostos diferentes que te fazem um ser humano único. Talvez você goste de uma coisa completamente bizarra e que ninguém tem interesse. Que bom, isso é o que te diferencia de todo mundo. Não renegue os pontos principais da sua personalidade. Se você gosta de coisas diferentes, que bom, é exatamente isso que vai te diferenciar da massa. Não encare isso como vergonha, certo? Próximo ponto. Esse é extremamente importante, já falei um pouco sobre ele aqui no canal. Que é, ninguém pensa tanto assim em você. Algumas vezes, a insegurança está correlacionada a algumas gotinhas de narcisismo. Algumas vezes você acha que está todo mundo olhando para você e julgando o quão insuficiente você é. E isso é uma baboseira. Meu amigo, deixa eu te contar um segredo. A maioria das pessoas está focada em si mesma. Então, se você está usando amarelo ou azul, algumas vezes a pessoa nem vai perceber. Você passou 1 hora na frente do teu guarda-roupa escolhendo qual roupa usar para as pessoas verem. E no final, todas elas estão preocupadas com a própria roupa. Ninguém pensa tanto assim em você. Você não é tão importante assim para ocupar espaço mental das pessoas. Então, calma. Entenda que, se você não fizer nada esdrúxulo, você vai passar desapercebido. Então, o ponto principal aqui é que, cuidado. Algumas vezes essa insegurança está com uma roupagem de narcisismo. Você está se achando importante demais. Relaxa. Novamente. Assim como você está preso na sua própria cabeça e pensando muito sobre si mesmo e sobre suas inadequações, sobre seus sofrimentos, todo mundo que passa na rua está fazendo a mesma coisa. Então, o cara que passa do teu lado na rua, ele não tem tempo para saber se você penteou a sobrancelha ou não. Ele simplesmente está pensando na própria sobrancelha. Certo? Próximo ponto. A partir daí, nós temos que entender que, ok, Júlio, entendi tudo isso que você falou. Entendi que eu não posso ficar focado demais em mim, que ninguém pensa muito em mim, e que eu tenho que valorizar as minhas singularidades, e que eu não posso ficar colocando emoção demais em aspectos práticos da minha vida. Como é que eu posso fazer para ganhar força? Bom, aí nós temos que pensar no longo prazo. Veja, não existe life hack para você fortalecer a sua mente. Se você está há anos dizendo para si mesmo que você é um fracassado e perdedor, não é assim que você vai mudar a sua vida do dia para a noite e de repente tudo vai voltar a fazer sentido e você vai ser forte, robusto e bonito. Não, isso não vai acontecer. Isso é uma mentira. Logo, temos que entender que construir uma percepção positiva de si mesmo é algo que leva tempo, certo? Leva tempo. E quando eu digo tempo, pode ser inclusive anos de trabalho. Mas você tem que começar em algum momento, afinal, se você não começar, isso não vai mudar. Como é que você muda essa percepção sobre si mesmo? Está anotado aqui, ó. Crie um currículo de fortalecimento por meio de evidências práticas. O que isso significa? Quanto mais coisas você faz na sua vida, maior é a quantidade de conquistas que você vai ter. E também maior é a quantidade de fracassos que você vai ter. Mas, veja, eu vou utilizar o meu exemplo aqui porque fica mais fácil do que eu ficar inventando alguma coisa fantasiosa, tá? Acho que eu não gosto muito de utilizar a minha história como exemplo porque sou prepotente, né? Mas não é essa a intenção. A intenção aqui é plenamente didática. Eu sempre tive dificuldade de dar valor para mim mesmo. Eu sempre fui um cara que foi muito inseguro, que sempre duvidou de mim mesmo e muitas vezes, até hoje, eu luto contra esses fantasmas. Mas, ao longo dos anos, especialmente ao longo da última década, eu me comprometi a fazer coisas que são difíceis. Então, eu comecei a fazer jornadas diferentes, desafios diferentes. E esses desafios, quando eles vão acumulando,
eles se tornam um currículo incontestável de quem eu sou. Então veja, por diversas vezes, quando eu paro e falo assim, cara, eu não sei se eu vou dar conta, cara. Tá tudo muito difícil, eu não sei se eu tenho o que é necessário, eu tô confuso. De repente, eu paro e penso, pera lá, Júlio. Pô, mano, você caminha 230 quilômetros com uma mochila, você tem um canal de um relativo sucesso muito grande que você mantém há uma década, você tem uma baita de uma esposa, você tem 2 filhas, você já correu 50 quilômetros sem parar, você sabe sobreviver no meio da mata, você é instrutor de tiro, e eu vou relembrando todos os pontos altos que eu construí ao longo dessa minha jornada. E quando eu começo a relembrar tudo isso, é inevitável que eu pense, Júlio, para de migué, né? Você sabe fazer um negócio, você sabe que você dá conta, então para de drama e vai fazer o que tem que ser feito. Percebe? Eu resgato a minha história de conquistas e de conclusões para calar a boca do Júlio Fracotti, que quer ficar me desmotivando. E então, se hoje você não tem um histórico passado admirável, e veja, você não precisa fazer nada incrível. Se você tem um bom emprego, se você passou por coisas difíceis na sua vida e sobreviveu e está aqui hoje, tudo isso tem que ser lembrado como um super trunfo. Se você sobreviveu a um divórcio, sobreviveu à perda de alguém que você amava, sobreviveu a uma mudança de cidade, sobreviveu a um parto, tudo isso indica que você é uma pessoa muito mais forte do que você está pensando no momento presente. E aí, naturalmente, ao evocar esses pontos positivos de si mesmo, você vai calar a boca do presente. Entende? Você vai falar assim, eu estou reclamando de boca cheia. Eu estou me desrespeitando. Afinal, a insegurança nada mais é do que um ato de desrespeito, né? É você olhar para si mesmo, desconsiderar tudo de bom que você fez na sua vida e falar que você é um perdedor. Isso é injusto, é desonesto e é uma agressão para com a sua história. Pare com isso. Se você quer ser uma boa pessoa, o primeiro passo é parar de desrespeitar a si mesmo, certo? Bom, como eu disse, é um tema amplo, é um tema que é difícil, mas eu queria trazer aqui sementes. Eu agora peguei as sementinhas e joguei para que elas possam, quem sabe, germinar. Como eu disse, alguns dos tópicos podem ressoar com você, outros não. Eu espero que eu tenha sido de ajuda, de maneira direta ou indireta. Se você tem relatos, dúvidas, sofrimentos, angústias a respeito da sua insegurança, ou se você tem técnicas de como você lida com a sua insegurança, coloca aqui nos comentários. Eu estou muito curioso para saber qual é a maneira como você encara esse mundo tão complexo que é o mundo interno que nós temos dentro de nós, tá bom? O seu relato muitas vezes vai ter mais importância do que o que eu estou falando. Enfim, sigamos. Nos vemos em um próximo vídeo.